O segundo tópico dessa aula são as projeções ortogonais. Então, antes de ir para a parte de projeção ortogonal, vamos só relembrar o que é uma projeção. Certamente, quem tem estudado por conta, quem tem feito exercícios, principalmente teóricos, já viu projeções, porque são coisas bem interessantes, tem a ver com somas diretas, decomposição de subespaço, e são bem naturais de se considerar. Quem tem estudado certamente já viu projeção, mas a gente não definiu nas aulas ainda, né? Então vamos definir o que é uma projeção aqui. Você já viu um espaço vetorial, uma projeção em V é simplesmente uma transformação linear que é igual ao seu quadrado. Aplicar P duas vezes é a mesma coisa que aplicar P. Também se diz que P é idempotente. Ser idempotente e uma projeção é a mesma coisa, tá? Então, mas ainda, a gente normalmente diz que uma projeção é uma projeção sobre um certo subespaço, que a gente está pegando o nosso espaço vetorial e projetando ele sobre um subespaço. Tem vários jeitos de pensar em projeção. Eu gosto de pensar que é tipo tirar uma foto, né? Que tem um espelho, por exemplo, um plano dentro de R3 e tem um espelho ali, e a gente vê como que os vetores de R3 estão sendo espelhados, como que é a imagem que aparece nesse plano quando a gente projeta todo mundo ali dentro, meio que tira uma foto sobre esse plano, tá? Mas enfim, essa intuição, de novo, tem que fazer exercício para ter essa intuição e para entender as coisas. Não existe um modo de eu passar a minha compreensão para vocês. E tá aí a definição, pelo menos. Uma projeção é um elemento de uma transformação linear idempotente. Então, aqui dois exemplinhos, tá? Se a gente tiver um espaço vetorial que está decomposto como uma soma direta de dois subespaços, a gente pode projetar esse espaço em cada um dos termos da soma direta. Dá de pensar em x e y, nesse caso, como se fossem coordenadas dos vetores, e a gente olha para as coordenadas distintas. Então, a projeção sobre o subespaço x é feita como? Pega um vetor de V e escreve ele de maneira única, com uma soma de um elemento de x maiúsculo, com um elemento de y maiúsculo, e a projeção é simplesmente o elemento de x maiúsculo que aparece. Tá? E dá de projetar também sobre o subespaço y. E de fato é fácil verificar que são projeções, né? Quando eu aplico px maiúsculo nesse carinha aqui, ou seja, eu aplico duas vezes, né? O que a gente tem? Tem x, eu tenho que escrever isso como uma soma de elemento de x com elemento de y. Põe zero. E daí, por definição, dá x, que é p x de x mais y. Tá? Então, se a letra está muito ruim, porque eu tive que escrever com o mouse aqui, e se não estiver óbvio, tentem verificar que essas transformações são, de fato, projeções, são idempotentes. E mais ainda, toda projeção ela é desse jeito no fim, certo? Se a gente tem uma projeção, então o espaço V ele é decomposto como a imagem da projeção, soma direta com o kernel, e a formulinha para a projeção é exatamente que nem essa aqui, tá? Simplesmente olha para a primeira entrada, para o elemento da imagem que aparece na decomposição do espaço como soma desses dois. Então, de um certo modo, esse é o único tipo de projeção que existe. Ok? Então, aqui tem um ponto. Mas olha só, duas projeções podem ter a mesma imagem, mas não ter o mesmo kernel. Por exemplo, vamos pegar essas duas transformações aqui, de R2 a R2. São dadas por essas fórmulas. Não importa muito como são essas fórmulas. As duas são projeções distintas. Tá? As fórmulas são diferentes, mas elas são projeções sobre o mesmo subespaço, que é esse subespaço aqui que está desenhado no plano. Então, a projeção azul, P, aqui tem
mais ou menos como ela age em alguns vetores, tá? Esse vetor aqui ele é elevado na projeção P nesse vetor aqui. Esse vetor ele é isso, esse vetor ele é elevado no zero. Esse vetorzinho aqui também é elevado no zero. Esse vetor no eixo x é elevado nesse vetor verde aqui. Tá? Então, meio que a gente tem um reticulado, né, no plano que é dado pelas setas, onde que P leva vetores no espaço verde. O kernel vai ser exatamente essa linha, o kernel da transformação P. E a transformação Q, ela faz diferente. Ela está mais ou menos... as setas que representam ela são todas verticais. Tá, então, dado um vetor aqui, se eu quiser ver qual que é a projeção, qual que é o vetor obtido aplicando a projeção Q, o que dá de se fazer é simplesmente desenhar uma seta vertical que vai na direção do subespaço verde. Tá? Então, vê, elas são bem diferentes e os reticulados aqui, essas grades desenhadas por essas setinhas, elas são meio estranhas, né? Então, qual que é o ponto? Qual que é a projeção sobre um certo subespaço que é, de certo modo, mais bem comportada, né? Aqui a gente vê a geometria um pouco estranha, os ângulos são estranhos. Então, indica que se a gente quiser algo mais canônico, sabe, uma única projeção sobre um subespaço, vai ter que considerar um produto interno para ter mais geometria. Então, é isso. Uma projeção P em um espaço com produto interno que chama projeção ortogonal se essa desigualdade aqui vale. O que isso significa? Por exemplo, se esse aqui fosse o subespaço sobre o qual a gente está projetando, o que a gente quer é que, quando desenhar a setinha, né, pega um vetor e vê para onde que ele é mandado em W, que essa setinha aqui seja ortogonal. E o que é? Qual que é o vetor que representa essa setinha? É exatamente a diferença, né? Opa, aqui não devia ser V, devia ser P de V. A diferença dos dois vetores, V e P de V, que é representada por essa setinha, a gente quer que ela aqui seja ortogonal ao subespaço sobre o qual a gente está projetando, que é sempre a imagem, né? Então, é isso, a gente está realmente projetando, jogando os vetores de um modo ortogonal a um certo subespaço. Tá? Então, essa é a descrição, ou pelo menos a intuição. E o primeiro teorema é que, de fato, para cada subespaço W de um espaço com produto interno V, existe no máximo uma única projeção ortogonal. Pode não existir nenhuma, tá? Mas no máximo vai existir uma. E daí evita esse tipo de imagem onde tem várias projeções de interesse distintas sobre o mesmo subespaço. Então, antes de começar a demonstração propriamente dita desse teorema, só vamos verificar uma formulinha que vai ser bem útil, que a gente vai utilizar o tempo todo, tá? Para projeções ortogonais. Então, olha só, se P é uma projeção ortogonal sobre W, significa que isso aqui vale, né? Que é dizer que V menos P de V é ortogonal ao subespaço W. É dizer que isso aqui vale. Para todo vetor V de V, V menos P de V é ortogonal a todo vetor de W. E daí essa equação aqui dá de usar a linearidade na primeira entrada do produto interno e reescrever como isso aqui, tá? Dizer que isso aqui vale para todo V e para todo W em W é equivalente a dizer que P, é uma projeção ortogonal sobre o subespaço W. Ok? Então, assim, no fim, como que a gente mostra que duas transformações lineares são iguais? Só
como que a gente mostraria que quaisquer duas projeções ortogonais de V sobre W são iguais? Tem que mostrar que elas são iguais entrada a entrada. E como se mostra que vetores são iguais em um espaço com produto interno? Tem que calcular a norma da diferença, né? E verificar que isso é zero. Se a norma da diferença é zero, então a diferença é o vetor nulo, porque a norma é estritamente positiva, e os dois vetores são iguais. Tá? Então, no fim, vai ter que se calcular isso aqui. E olha só o que aparece. Aparece um monte de produtos internos de uma das transformações com produtos internos com as imagens da outra transformação. Tá? Então, no fim, vai ter que calcular termos desse jeito. Tá? Mas esse é meio que sabendo o que a gente vai ter que fazer. Daí a gente volta e realmente faz isso. Então vamos lá, mostrar que existe no máximo uma única projeção ortogonal de V sobre W. Quer dizer, se a gente tomar duas, elas são iguais. Então supõe que a gente tem duas projeções ortogonais de V sobre W. Então para qualquer V, o que a gente faz? Usa aquela formulinha aqui, né? Bem, como as projeções estão projetando o espaço sobre W, as imagens dessas projeções P1 e P2 vão cair em W. Então, dado um V, isso aqui serve como nosso Wzinho, e a gente usa a formulinha do slide anterior com P1, né? Botando P1 aqui, esse aqui é o nosso Wzinho. E a gente pode aplicar P1 aqui. E faz a mesma coisa, P2, esse é o nosso Wzinho, aplica P1 na primeira entrada. E similarmente as formulinhas 3 e 4, tá? Então, usando essa formulinha com as imagens dos PIs e com os diferentes PIs aqui, no lugar do P, a gente obtém essas 4 igualdades. E daí isso aqui permite calcular a norma da diferença. De novo, norma tem aquela raiz quadrada, a gente calcula a norma ao quadrado, tá? Bilinearidade do produto interno dá isso aqui. A gente usa as formulinhas 1, 2, 3 e 4 para tirar alguns PIs aqui. Por exemplo, a formulinha 1 permite reescrever esse termo sublinhado como segundo termo sublinhado. A formulinha qual? Daí é a 2 é aplicada nesse termo aqui que eu circulei, e os outros termos também usam as fórmulas 3 e 4. Ok, o que dá no fim? VP1 de V, V1 P1 de V, com sinal de menos, e menos VP2 de V, mais VP2 de V. No fim dá zero. Ou seja, a norma da diferença é zero, os dois vetores são iguais para qualquer que seja V, e, portanto, P1 é igual a P2. Daí, assim, a projeção ortogonal, quando ela existe, ela é única, tá? Mas não é necessário que ela sempre exista. Em dimensão infinita, às vezes a gente não tem projeção ortogonal. Mas, assim, quando existir, como ela é única, a gente pode botar uma notação. Vai ser denotada desse jeito, certo? A projeção ortogonal, quando existir de um espaço V sobre o subespaço W, é denotada assim, proj, índice W. E daí, em dimensão finita, de fato, sempre existe projeção ortogonal. Como que é feito? Pega um espaço V com produto interno, o espaço ambiente, ele não precisa ter dimensão infinita, tá? Mas se W é um subespaço de dimensão finita, então ele tem uma base ortonormal. Pega uma base qualquer, que vai ser finita, aplica Gram-Schmidt, e se obtém uma base ortonormal. E daí como que é feito? Como é que é feita a projeção ortogonal sobre W? Essencialmente, a gente pensa que essa base de W fosse uma base para V, né? Então, como que são feitas as coordenadas? São feitas com o produto interno pelos elementos da base. Tá? Só que daí, como não é uma base, em geral, essa expressão aqui vai ser diferente do vetor V, mas vai ser meio o que parece ser a parte do vetor V que está dentro do W. Tá? Então, essa expressão aqui
vê isso como sendo a parte do vetor V que está dentro do W. Essa expressão aqui define, de fato, a projeção ortogonal de V sobre W. Esse é o teorema. Então, para subespaços de dimensão finita de um espaço com produto interno, a gente sempre tem projeção ortogonal. Então, primeiro, se eu pegar um vetor W de W, bem, a gente já sabe que essa formulinha aqui com W no lugar de V nos dá a representação do vetor de W na base ortogonal dada, né? Esse é o teorema de coordenadas em bases ortonormais. Então, isso aqui é mais ou menos trivial, pelo teorema de coordenadas em bases ortonormais. Se eu tiver um vetor V de V, além disso, então P de V está em W, por definição, e daí eu posso aplicar P em qualquer vetor de W, em particular em P de V, eu não faço nada. Né? Então eu aplico P em P de V, é a mesma coisa que não fazer nada. O que significa que P ao quadrado é igual a P, ou seja, P é de fato uma projeção. Então esse é o primeiro ponto. Para ser projeção ortogonal tem que ser projeção, antes de tudo, depois tem que satisfazer aquela formulinha com a diferença, né? Qual que é a formulinha com a diferença? Só deixa eu passar aqui. É que esse vetor ele é ortogonal a W, ao subespaço W, qualquer que seja V. Então, para fazer isso, a gente mostra que esse vetor ele é ortogonal a todos os elementos de uma base e usa a linearidade para concluir que esse vetor é ortogonal a todos os elementos de W. Né? Usa a linearidade do produto interno para estender uma fórmula linear de uma base para um espaço inteiro. Então é isso que a gente faz. Vamos ver qual que é o produto interno, né, dado um vetor Vzinho de V e um elemento da base. Vamos ver qual que é o produto interno de P de V com esse elemento da base. Usa a definição da transformação P, linearidade e, como sempre, apareceu aquela expressãozinha, produto do iésimo elemento da base com o jésimo elemento da base. É 0 sempre que I for diferente de J e é 1 quando I for igual a J. E daí, quando I for igual a J, sobra exatamente esse termo aqui, produto interno de V com EJ. Tá? Então, olha só, passando isso aqui para o outro lado e utilizando a linearidade, a gente reescreve a igualdade desses dois termos como isso aqui. Então, P de V menos V é ortogonal a todos os elementos de uma base, da base O caligráfico, no caso. E tomando combinações lineares, usando linearidade daí na segunda entrada, a gente conclui que P de V menos V é ortogonal a W, qualquer que seja o vetor V. E essa é a condição para que a projeção seja ortogonal. Quem sabe na definição a gente botou V menos P de V, mas P de V menos V é simplesmente o oposto, né? Um vetor é ortogonal a um subespaço, sem somente ser o oposto dele é ortogonal ao mesmo subespaço. Isso deve ser simples de, bem, óbvio, mais ou menos.